resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós, Senhor, vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, o que o Senhor tem a nos falar hoje, para você, para nós aqui? Esse segundo domingo da quaresma, a palavra é forte. Reparem que, primeiramente, vamos entender algo muito importante logo pelo Evangelho. Esse segundo domingo nos coloca Jesus lá no Monte Tabor, e ele está juntamente com mais 2 personagens que tem a ver com o tempo quaresmal. Todos os 3 que ali são vistos por Pedro, por João e por Tiago, os 3 têm uma experiência de 40, como nós agora. 40 dias que nós estamos aqui, de uma maneira mais intensa, celebrando a nossa fé católica. Veja, ali está Moisés, que representa a lei do Antigo Testamento, que ficou 40 anos no deserto com o povo. Depois Elias, que representa todos os profetas do Antigo Testamento, que ficou 40 dias
no deserto a caminhar para proclamar a grande notícia para todas as pessoas. E ali estava quem? A razão do Antigo Testamento toda está falando dele, que também domingo passado ficou 40 dias e 40 noites em jejum, nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, os três ali passando o numeral 40. Eu lembro que eu já falei aqui alguns meses atrás o significado do 40, biblicamente falando. 40 significa o tempo necessário. Então, por exemplo, nós estamos vivendo o tempo necessário. E já vou entrar onde? Para quê? Então, 40 na Bíblia, por exemplo, o nosso Senhor, quando Ele ressuscita, vocês lembram disso? O Senhor ficou 40 dias aparecendo para mais de 500 pessoas. Depois Ele sobe definitivamente. A palavra subir é uma força de expressão. Ele se eleva à direita do Pai. Então, o tempo necessário, o tempo que você vive nesse mundo, e nós estamos vivendo também o tempo necessário, é chamado esses 40, tá bom? Então na Bíblia vários sinais têm uma interpretação para explicar a nossa existência. Muito bem. Bom, se Moisés representa a lei, Elias os profetas, os dois estão ali agora juntos com a razão deles terem aparecido no Antigo Testamento. Era a vinda do próprio Deus, que é Jesus Cristo. E eles falavam sobre o quê? Eles falavam sobre como que Jesus ia morrer. Essa reunião dos três ali, eles mostram ali, eles estão conversando, Moisés está dizendo que o Filho de Deus vai se entregar, e vai se entregar com a morte de cruz, que era muito comum naquele tempo. Bem, Jesus é transfigurado. Aqui vai entrar agora na parte mais importante que nos cabe. Lembra-te que Jesus ainda não havia morrido, e Pedro, Tiago e João, eles ficam estarrecidos com aquilo que eles estão vendo. Repare que Jesus, o rosto dele, gente, olha só, é que a gente às vezes não para pensar, brilhava como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, quando eles viram essa presença glorificada no corpo de Jesus, eles perderam até o juízo humano. Perderam. Pode reparar que Pedro toma a palavra e começa a falar: Senhor, se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Quer dizer, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa, ou seja, quando o Espírito Santo, aqui é importante entender as palavras figuradas na Bíblia: nuvem, óleo, fumaça, fogo, são símbolos para dizer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é meu filho amado. Bem, vamos lá. Com base nisso que nós estamos vendo aqui, ouvindo sobre Jesus, agora vai chegar na sua vida. Mas para a gente falar disso, eu preciso contar uma história infantil para vocês, bem rápido, mas rápido, curtinha. Existem os animais marinhos que vivem dentro da água. Criança gosta disso, né? Os peixinhos, os girinos ficam dentro da água. Um belo dia, um dos peixinhos falou para o seu outro colega peixinho: olha, eu quero sair para ver se existe vida fora da água. E o outro peixinho disse para ele imediatamente: não seja tolo, não existe vida fora da água, nós morreremos, só existe vida na água. Então agora eu faço uma pergunta para você, porque nós vamos estar entrando agora na parte mais importante da nossa fé.
Nós somos seres humanos, nós temos vida humana. A pergunta que eu faço agora para vocês, irmãos: existe uma vida maior do que a vida humana? Será que existe algo além da vida humana que seja mais forte do que ela, que seja mais capaz do que ela, e que nos dê algo bem esplendoroso? Então eu quero dizer para vocês que sim. E o salmo de hoje e a segunda leitura está falando disso. Olha lá, é a graça de Deus. O refrão hoje do Salmo 32 e 33 está dizendo assim, olha lá: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Nós vamos entender já já isso aí. Venha a vossa salvação. E Paulo, falando aqui na sua segunda carta a Timóteo, seu amigo, primeiro que ele fala: sofre comigo. Mas olha o que ele diz em seguida, prestem atenção aqui, ó. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida. Atenção aqui para essa palavra: brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E Paulo vai dizer: sofre comigo, meu irmão, pelo Evangelho. Interessante, né? Aliás, aqui dois recortes rápido para falar dessa graça. Primeira leitura: Deus fala para Abraão: deixa, afasta-te, renuncia. É a mesma palavra, tá? Você fala: não, padre, mas o que eu li está escrito assim: deixa a tua terra. Mas é o mesmo significado: renuncia esta terra, deixa esta terra, desapega desta terra. E o que significa terra na Sagrada Escritura? Terra significa vontade. Deus, quando aparece para Abraão, Abraão era politeísta. O que significa isso, padre? Que raio de palavra é essa? No primeiro momento, Abraão acreditava em vários deuses, mas ele também acreditava no nosso Deus, que é o verdadeiro e único. Depois ele vai saber que é o único Deus que existe, mas até então ele era politeísta. Quando Deus se manifesta, e aqui tem um mistério, por exemplo, na Escritura não está dito como foi que Deus se manifestou para Abraão, mas quando se manifestou, ele disse: Abraão, desapega da tua vontade, do seu modo de ser, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, e segue-me. Repare que essa palavra de Deus é a mesma quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida pública, foi uma das primeiras palavras: quem quiser me seguir, deixa-te, renuncia a tua vontade. Segundo a leitura de hoje, Paulo fala: sofre comigo o Evangelho. Aí Jesus complementa: pega a sua cruz, aceita ela e vem atrás de mim. Então nós já estamos começando a fazer uma interpretação, trazendo para a nossa realidade. Afinal de contas, padre, desapegar, vontade e graça. Bom, aí entra a palavra graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é essa vida superior à vida humana. Superior. Existe uma vida melhor, mais forte, esplêndida, perfeita, que está acima da vida humana. E o que é essa vida humana, essa natureza divina? É a graça de Deus. E Jesus, que é Deus, veio dar a você. Você tem ela. Talvez ela não se manifestou, e vamos chegar lá. E não fica chateado porque a idade está passando,
Por exemplo, Santo Agostinho disse: tarde te amei, Senhor. Ele era um homem com quase 50 anos, quando disse isso. Não se aveste, como diz os nordestinos, independente da sua idade, porque existe sim uma vida superior à vida humana, que é essa que a gente vive, e o Senhor trouxe ela, e Ele vai dizer que só com esta vida nova, superior à vida humana, é que nós seremos salvos, e nós veremos a Deus, e não só nós, aqueles a quem nós intercedemos, porque já foram. Vamos lá. Por que que Deus fala de uma natureza divina que é maior do que a natureza humana? A natureza humana, ela foi danificada pelo pecado. Então, por isso que Deus já começa a falar: deixa esse sentimento. Tem uma coisa que, com a graça de Deus, eu estou explicando ela devagarinho para vocês, ela não tira aquilo que é próprio da natureza humana. O quê? O teu e o meus sentimentos. Pode reparar que quando nós recebemos o batismo do nosso Senhor, nós continuamos com vontade própria, pessoal, individual, tá certo? Por exemplo, alguns gostam de feijão, outros não gostam. Uns gostam de uma cor, outros não gostam de cor nenhuma. Uns se apaixonam rápido, outros se apaixonam lá por uma idade mais avançada. Por quê? Porque cada um de nós temos uma vontade própria. E essa vontade é a natureza, ela está na natureza humana. E essa vontade, nós podemos viver, casar, ter filhos, ser famosos, mas não é a vida superior, e não leva a encontrar a vida com Deus. Não leva. Pode levar esse sucesso aqui na terra. Por isso que a gente não deveria invejar ninguém que está em alta aqui nesse mundo. Pode admirar, invejar nunca. Mas vamos lá. Bom, se a natureza divina não tira a natureza humana da gente, não tira mesmo. O que então a graça de Deus faz sobre nós quando nós permitimos ela entrar na nossa casa? Casa é você. Ela vai abafar a força da natureza humana. Eu falo abafar porque eu vou dar agora uma fala de Cristo sobre isso no Evangelho. Lembra aquele Evangelho que o nosso Senhor diz assim? Lembra que casa significa você. Quando um homem forte, ele domina aquela casa. Está lembrado desse Evangelho? O homem forte aí, eu já vou explicar para vocês quem é. É a força de Satanás. Ou seja, a força mundana que diminui a nós apenas a viver com a vida humana, que pode ter momentos bons, mas ela é inconstante e nós precisamos desconfiar dela. Então, Jesus fala assim: quando um homem forte domina a casa, ele domina até que, atenção agora ele vai falar da graça. Vem alguém mais forte do que este que dominava e arranca a força e o domínio dele e toma posse daquela casa. Nosso Senhor está fazendo agora um discernimento do para que ele veio e como transcender, como ele transcendeu naquela montanha. Ou seja, a força da minha vontade humana, ela é forte. Por exemplo, eu acredito que todos os que têm uma vocação para se casar, estou dando um exemplo, por favor, humanamente falando, não tem intenção de viver adultério. Casa, fazendo juras de amor até que a morte os separe.
Só que, lá pelas tantas, por algum motivo que não nos cabe fazer nenhum julgamento, ou o lado masculino ou o lado feminino tem uma fraqueza e se apaixona por uma outra pessoa e começa a abrir um caminho de um caso de adultério com outra pessoa, com o casamento que ele tem. Bem, o que está levando isso? É alguém forte. É o sentimento humano que é forte, humano. Ele é forte, irmãos. E aí o que acontece? Eu não tenho domínio sobre isso. Eu nunca tive intenção de trair a minha esposa, ou vice-versa. Mas foi algo mais forte do que eu imaginava. É a força humana. É isso que você tem e eu também tenho. Vamos dar um outro exemplo. Eu fui, agora falando na real, mesmo comigo. Até os meus 6 anos, 7 anos de idade, eu era extremamente louco pelo meu pai. Louco, apaixonado. Com 13, 14, 15 anos, eu comecei a ter uma decepção. Então veja, eu peguei o meu sentimento, no qual eu gostaria que todo mundo respeitasse a minha humanidade. Ela era apaixonada pelo meu pai. Até o dia que eu não entendi o que o meu pai disse, e ele foi duro comigo, e eu fiquei decepcionado com o meu pai. E isso foi tão forte que eu passei a minha juventude inteira sem ter amor pelo meu pai. Tinha sim, mas um amor machucado, desaproximado da imagem masculina que é o meu pai. Somente com a morte dele, quando estava ali beirando a morte, que nós tivemos um reencontro de pai e filho de novo. E eu já estava com 35 anos de idade. Por quê? Porque esse meu lado humano, essa vida humana, essa que o padre deu exemplo lá dos animaizinhos marinhos que vivem só na água, que vivem só do humano meu. Ora, eu gostava do meu pai, depois eu não gostei mais. Isso se traduz na sua vida e na minha, com convivência com um colega de trabalho, na escola, com alguém que até hoje ligava para mim, me convidava, deixou de ligar, eu já não tenho mais tanta simpatia pela pessoa. Por quê? Porque existe uma vida superior a essa, e essa está manchada e limitada. Ela é tão limitada que o nosso Senhor chama a vida humana de morte. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Olha que coisa. Então, só que eu posso ser um católico, posso ser um padre católico, e não ter a vida divina, apenas a minha vida humana, e ser um bom padre. Mas veja, o nosso Senhor, Ele não veio, eu repito, eu posso fazer sucesso, ser humano, sendo um ser humano, posso me casar, posso fazer o bem, e posso fazer trabalhos filantrópicos. Isso não é bom? Claro que é. Mas isso não é a vida com Deus. Isso é um rebaixamento. Isso é uma limitação de vida. Só que o Senhor nos pensou com a vida divina, e aí entra a graça. E a graça, quando ela é permitida, atenção aqui, ela entra na minha casa, e ela não vai arrancar para não ter. Eu vou conviver com a força humana até o fim da minha vida aqui, enquanto eu viver. Só que a graça de Deus abafa o domínio humano dentro de mim. Aquele que operava com força dentro de mim, que me levava ao adultério, que me levava a ter sentimento impuro, que me levava a ter sentimento de raiva, de mágoa, de rivalidade, não é? O que aconteceu? Ele não me domina mais. Por quê? Porque agora a graça de Deus, e é isso que Paulo está falando, isso que o Salmo está falando, agora começou a me dominar. E faz o que com o meu corpo? Ele eleva o meu corpo a uma clarividade
como luz do Espírito Santo. Por isso a transfiguração de Jesus. Jesus está mostrando você com a graça dele. Quando ele se mostra, ele está mostrando você, na idade que você está, ou ainda poderá chegar, iluminado pela graça divina. E foi para isso que o Senhor lhe chamou. E ele veio e morreu na cruz para você receber esta vida superior do que a vida humana que você está vivendo. Ele respeita e não vai tirar a tua vontade humana nunca, enquanto você viver nesse mundo aqui. Seja você um homem, seja você uma mulher, na idade que você tem e na classe social que você hoje se encontra, Deus não vai tirar sua vontade nunca. Então imagina que você tem uma fraqueza de alguma coisa. Ele vai tirar essa fraqueza? Não. Ele pode, com o seu querer, diminuir essa fraqueza que você tem de tal maneira que ela não mais vinga sobre você. Lembra? Até que alguém mais forte do que esse homem forte vem e domina aquela casa, domina você. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui é uma das maiores revelações do nosso Senhor para você e para mim. Só que agora vem a parte dos 40. Eu não falei o numeral 40, que significa mesmo tempo necessário. Repare que no Evangelho, o nosso Senhor, Ele mostra a vida da graça plena nele, e isso é tão admirável que Pedro perde até a razão humana. Teve um momento que Pedro, não nesse episódio, Pedro também, ele falou não humanamente, ele falou na graça. Quando? Quando Jesus perguntou para os 12, e para vós quem eu sou? Pedro respondeu pela graça de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que veio para nos dar a salvação, ou seja, a vida na graça. E Jesus rebate na hora, não foi homem nenhum, não foi a humanidade, a vida humana que te revelou isso, não foi sentimento humano, não foi a inteligência humana, nem artificial, é o meu Pai que te revelou isso, é graça. Bem, na hora que Jesus, ele se revela ali, a graça transfigurado, o que ele faz? Ele vai dizer, não conte para ninguém, desçamos. Então o 40 significa o seguinte, para que você tenha essa vida da graça, você precisa agora descer, sair da tua terra. Abraão, sai, deixa, lute. Vou usar outra palavra, que é a mesma coisa de deixar a terra. Jesus disse no seu evangelho, só os violentos alcançarão a vida da graça. Que violento? Aqueles que não deixam mais dominar o seu lado humano. Foge, luta, faz jejum, faz penitência, adora o Senhor na hóstia sagrada, vai nas missas, confessa periodicamente, reza o Santo Terço com a mãe, que é a nova Eva, é o novo jardim do Éden, o ventre de Nossa Senhora é o novo jardim, onde ali nasce a nova igreja pelo Espírito Santo, que é a vida da graça. Rezar o terço com a mãe, fazer adoração ao Santíssimo, ir na Santa Missa, confessar periodicamente. Ou seja, isso é viver a quaresma. E viver só nesse tempo aqui, senhor padre? Não. Enquanto você viver, você vai fazer sempre uma luta quaresmal, o tempo necessário na tua vida. Para quê? Para ir abafando aquele que te dominava. Minhas paixões, tinha que ser do meu jeito, tinha que ser no meu tempo. Isso começa a ser dominado. E quem começa agora a iluminar você? O próprio Deus. Uma vez fizeram uma pergunta assim, nós levamos vantagem, nós vivemos hoje o século 21,
Nós levamos vantagem com aqueles contemporâneos na época de Jesus, que viram Jesus tete a tete, que ouviram Jesus falar de uma maneira tremenda, a ponto até, lembra daquele episódio? Eu acho fantástico isso, gente. Os religiosos judeus mandaram os guardas ir prender Jesus. Eles foram para prender Jesus. Quando chegaram na frente de Jesus, Jesus estava fazendo uma homilia, uma pregação. Os guardas ficaram tão estarrecidos com o que eles estavam vendo e ouvindo, que eles não conseguiram prender Jesus. O que eles fizeram? Voltaram. Quando voltou, os judeus disseram: escuta, cadê o prisioneiro? E aí eles disseram: ele tem palavras que nenhum ser humano pode suportar. Ou seja, aqueles que viveram na época de Jesus, ouviam Jesus falar de uma maneira tão forte. E eu pergunto para você: você leva vantagem hoje, 2026, na situação que você está, em relação àqueles contemporâneos na época de Jesus? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eles, no máximo, podiam se aproximar da graça. Eles, no máximo, poderiam ouvir a graça. No máximo, poderiam levar o filho para receber uma bênção dele. Até que Deus vem e faz o seguinte: agora você não precisa só se aproximar, você vai me ter vivendo em você. Ô meu povo, essa é a maior notícia, que o cristianismo atravessou os oceanos do mundo, para que eu e você experimentemos Cristo Jesus, que é a graça maior, já agora. Não é que, veja, será que um dia eu posso? Um dia você pode. Primeiro que você já tem o batismo. Agora, você precisa descer do monte e começar a viver o tempo necessário da sua saída humana, do seu querer humano, para que Deus comece a acender a graça em você. Isso é uma luta. Só os violentos contra o teu lado humano é que vai vencer essa luta. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje ouvindo a primeira leitura, deixa. A segunda leitura, sofre comigo, desce e aceita a cruz. Agora é o momento de aceitar a cruz. Não é a Páscoa ainda. Irmãos, nós ainda não estamos vivendo a Páscoa plena. Nós vivemos a Páscoa a partir do momento, já aqui, no momento que a graça de Deus começa a irradiar meu coração. Aí a Páscoa começou a acontecer. Plenamente não, plenamente quando eu estiver tete a tete com o nosso Senhor. Então agora é o tempo de nós experimentarmos a descida da montanha. Então o Senhor, o que Ele faz? Ele mostra aquilo que Ele te deu. E você só vive humanamente se você quiser. Lembra, Ele fez um convite. Quem quer? Eu quero. Ok. Abraão, desapega disso. Desapegue dos teus projetos. Não é brincadeira não, hein? Por isso que Ele também complementa. O caminho que leva à graça é estreito e são poucos os que lutam ferozmente para não deixar os impulsos da carne prevalecer. Que leva não falar com o pai, que leva sair de um emprego porque não suporta uma colega onde vive. Então, lutar significa: eu aceito essa cruz. E com ela eu me esvazio de mim. Eu saio como saiu Abraão desta terra, desse apego, dessa coisa do meu sentimento. Eu tenho direito de... Sabe aquela conversa? Eu tenho direito de ser feliz. Isso aí é um dos maiores desastres que Satanás colocou no coração do cristão. Não, você tem o direito de ter a graça de Deus,
que é maior do que a vida humana. Satanás insiste para que você viva apenas o seu humano. Seja feliz e faz o teu querer. Não foi isso que ele falou para Jesus domingo passado? Então, irmãos, eu vou usar de novo um termo nordestino. Não se aveste com aquilo que está acontecendo na tua vida hoje. Digamos que você esteja apaixonado por alguém e você não pode estar. Não deveria estar. Humanamente você ficou. Talvez você tenha meia culpa. É uma coisa que nasceu naturalmente. Você nem foi atrás. Quando você viu, você se apaixonou. Só que você já é uma pessoa comprometida, ou a outra pessoa é comprometida. E agora? Não se aveste. Agora é o tempo de descer e viver a sua quarentena. Jesus vai fazer de novo a pergunta para você: queres ter a vida da graça? Quero. Quando? Agora. Então comece a descer. É tempo de decisão. E eu caminho contigo. O que ele falou aqui no Evangelho? Não tenhas medo. Eu desço com você. A gente nunca desce sozinho. Num tratamento de uma doença, num filho que se perde, num matrimônio ruim, numa paixão que eu não deveria ter. Não deveria sentir o que eu sinto por alguém que já é comprometido, ou eu sendo comprometido. Não se aveste. Calma, calma, calma. Não se apunhale. Você sabe que com a graça de Deus não tem suicídio, né? Ninguém se suicida. Experimenta a cruz, mas não quer tirar a vida. Por quê? Porque sabe que está experimentando uma vida maior. O que faz a graça dentro da gente? Ela trabalha o nosso intelecto. A graça nos convence da verdade e nos repudia contra o pecado. Por isso que Jesus disse naquele dia que ele estava na última ceia com os seus 12, ele contou que ele ia morrer. E ele disse depois: é bom para vocês que eu me vá. Com 33 anos de idade só. Porque eu indo, Jesus falando, eu darei o Espírito Santo sobre vós. Ele vos revelará tudo. Então veja, a graça ela sufoca, ela vai sufocando todo o meu juízo humano. Quanto mais eu vou deixando a graça de Deus acontecer, mais eu vou me convencendo, isso não convém na minha vida. Quanto mais eu tenho a graça de Deus, mais eu falo, eu não quero mais andar por ali. Não foi o padre que disse que aquilo era o caminho errado, não. Foi a graça do meu Senhor, que foi sufocando o homem forte que dominava meus impulsos humanos. Então por isso pode estar falando, você está apaixonado por alguém que você não deveria? Estou. Digamos que você esteja. O que você vai fazer? Quarentena. Vai lá, desce na montanha agora. Jesus desce com você. Vida orante, esmola, confissão, adorar Jesus no ostensório, rezar com a mãe. Começa a fazer uma jornada forte. Aquele que é mais forte começa a entrar dentro de você. Viu? Jesus quer a sua participação, viu? Quer que você faça o exercício. Ele não é Dini ou gênio. Pronto, você já tem a graça. Não. Ele quer a sua liberdade. Ele não tira a sua vontade, não tira. Por isso vai falar, quero. Então eu vou te dar o que você quer com a sua participação. Comece a rezar comigo. Vamos adorar Jesus. Confessa. De um ano em um ano? Não. De um em um mês. Confessa agora em março. Se precisar, confessa no final de março, diante de um padre. Se não, já vai logo em abril, confessa de novo.
no outro mês, e assim vai. Você sabe que nós temos um santo, e hoje é santo pela igreja, e vocês conheceram, a maior parte conheceu, que foi São João Paulo II, o Papa. Por que ele é santo? Porque ele se confessava toda semana diante de um padre. Chegava no Vaticano, ele via um padre, via um bispo, via qualquer sacerdote. Vem cá, eu preciso me confessar. E confessava. Olha lá, está vendo? O que ele está fazendo? Ele estava sufocando o lado humano dele. Às vezes uma chateação, uma irritação com um colega. Então é ali, ó, é luta. É no meu matrimônio, é com o filho, é com medo que eu estou, medo do tratamento, medo da doença, medo de morrer. Estou assustado, estou querendo fazer uma besteira, estou quase cedendo para aquilo, estou quase querendo tirar minha vida. Vamos embora. Oração, pega com a Virgem Mãe. Põe lá, minha mãe, eu quero colocar agora a minha vida para receber aquele que é maior. Lembra dos bichinhos marinhos. Será que existe uma força maior? Existe. E quem convence essa verdade é o Espírito Santo, não é padre nenhum não. Então, irmãos, para que você resplandeça a luz de Cristo, primeiro vamos descer. Agora é a hora dos 40 dias, 40 anos, é o tempo necessário. Não tenha medo não. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu quero. A palavrinha pequena. Eu, com todo o sentimento que até hoje eu vim desenvolvendo dentro de mim, diante da pergunta do meu Senhor, eu respondo agora, que o teu sim seja sim, ou que o teu não seja não. Sim, Senhor, eu quero. Imediatamente então ele vai dizer: começa a sair agora da tua terra. Venha, me acompanhe, desça comigo. Eu vou fazer um esvaziamento de você. E você vai ver que aquele homem forte, entenda, é um discernimento. Esses impulsos seus que são fortes, eles serão abafados, porque alguém mais forte do que ele vai dirigir agora os teus sentimentos, seu sentido, seu falar, seu pensar, sua sexualidade. Por exemplo, um irmão, uma irmã nossa homossexual, olha que coisa linda. Ele sente uma atração como uma outra pessoa qualquer sente, mas ele sabe que Deus fez uma pergunta para ele. Veja, Deus não está acusando ele de nada. Quer ter uma vida maior do que essa que você sente? Quero. Quer mesmo? Quero. Abraão, desça, sai da tua terra e vem atrás de mim. E aí começa todo um caminho. A pessoa vai continuar sentindo o que ela sente? Vai. Mas vai se enfraquecer tanto a vontade dela se entregar, porque algo mais forte começou a dominar ela. Deu para entender? Então interceda por quem você conhece que também gostaria muito de não cair nesse pecado. E quem é casado e está vivendo adultério, a mesmíssima coisa. E quem é padre precisa e quer viver a castidade sem nenhuma pessoa perto dele, tem que viver a mesma coisa. Quem é que dá graça a um padre a ser santo? A graça de Deus. Porque não é tirado as vontades do padre. Meu apelido quando eu era garotão tem a ver com o meu nome. Eu sou Padre Marcos, né? Me chamavam de Dom Juan de Marco. Deu para entender, né, meu irmão? Você vê a historinha de Dom Juan de Marco, não é nada cristã, né? De repente Deus pega o tal Dom Juan de Marco brasileiro e começa a abafar isso dentro dele. Porque eu falei, eu quero. Claro que me dá um prazer humano dá. Mas Senhor, eu quero experimentar algo maior. Queres? Quero. Começa a sair, eu vou esvaziar você. Aí começou.
até que o Espírito me revelou: eu te chamo 100% para ser o meu ministro. Queres? Quero. E vivendo pureza, quero. Agora, se eu não vigiar até hoje, lembra, não foi tirado o sentimento humano. Foi tirado o sentimento humano? Ele cai. Se bobear, o padre cai. Se bobear, um homem casado cai de novo. Se bobear, um ex-drogado cai de novo. Um ex-alcoólatra cai de novo. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? Então, vida de oração. Essa quarentena é até o dia que você viver. Uns mais, outros menos, menos assim. Uns vão ter que fazer algo forte, outros em outras coisas fortes, e assim vai. Eucaristia, o terço com a Mãe Maria, adoração ao Santíssimo Sacramento diante do sacrário, o ostensório, confissão, pelo menos mensal, nos tempos de hoje. Pelo menos mensal. Desce, Abraão, sai, desapega, vem. E ele foi. Paulo, meu irmão, sofre comigo pelo Evangelho. Olha, para receber a graça. Ah, meu filho nasceu assim. Aceita, aceita. Meu filho se tornou isso. Não é o que você queria, nem que a família queria, mas ele se tornou assim. Se tornou assim. Aceita. E reza. Para quê? Para que o teu humano, o seu humano, ame esse rapaz ou essa moça, independente como ele quer viver. Isso é a graça. Eu aprendi a amar o meu pai sem esperar o meu pai mudar o jeitão dele. Eu amei. É a graça. O lado humano não é capaz disso. Por isso que Jesus disse: deixem que os mortos enterrem seus mortos. Vamos rezar um pouquinho? Apenas como um pequeno brindezinho. Isso é o que seja algo que você precisa fazer. Pedir a Deus. Pedir a Deus sempre. Pedir o quê? Nossa Senhora da Lapa aqui, nós estamos trabalhando uma devoção. A Virgem a gente já é. Ao Divino Espírito Santo. Devotos a quem? Ao Divino Espírito Santo. Por quê? Porque é o nascer de novo. É luta. Dá vontade de rezar quando a gente não está acostumado? Não. Irrita? Irrita. Dá vontade de bocejar? Muito. Sono? Vixe Maria. Tem gente que tem dificuldade para dormir, mas na hora que reza, dorme. Dá para desconfiar, não dá? Quer que eu falo mais para vocês? A Fátima, nossa secretária, é uma mulher intercessora. Ela é intercessora, viu? Ela é secretária da paróquia. Quando eu coloquei ela aqui para ela trabalhar, ela não para de ficar doente. Por quê? Por quê? Como é que vocês interpretam isso? Não está dando prejuízo para mim, não. Eu estou falando porque eu estou falando como padre e eu sei o que está acontecendo com ela. Porque ela não só atende o povo, ela assiste espiritualmente cada um que vai lá. As pessoas estão amando. Conclusão, lembra que eu falei 2 domingos atrás? Moisés chegou com aquele cajado dele, que é a graça de Deus. Chegou chegando, ó a graça, ó, colocou ali. Todo mundo deu um passo para trás. O diabo, quando vê a graça chegar, ele chama lá também os ministros dele e joga outro cajado do lado. Qual é? As tentativas de Satanás para desanimar. E vira também uma serpente. Só que esqueceram de uma coisa: aquele cajado de Moisés é mais forte do que aquele que antes dominava. Por isso, a gente precisa aprender a interceder pelas pessoas e rezar pela Fátima,
que não para de ficar doente. E olha como ela está ajudando a mim, Padre Marcos, aqui nessa igreja. Vocês estão entendendo? E o que o diabo está tentando fazer? Pôr ela para fora. Está ouvindo, né, Fátima? Você está acompanhando aí a missa. E isso é para vocês que estão aqui também, irmãos. Tenha medo não. O que Jesus falou? Não tenhas medo. Então agora a oração que você vai fazer não é a que você imaginava. Você vai interceder pela Fátima. Eu já estou colocando na prova o seu querer em Jesus. Lembra? Abraão, deixa agora a tua vontade sobre o teu filho, sobre a tua saúde, sobre o teu tratamento, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre aquele que está no hospital. Deixa um pouquinho, deixa aí. Agora vem naquilo que eu vou começar a te conduzir. Está vendo o que o Espírito Santo faz com a gente? Ele nos tira da gente, né? Ele tira você de você. Depois ele pega o que você trouxe. Vamos ficar em pé? Vamos pedir o nascer de novo, Ailton. Nascer de novo. Vamos lá? Vai dando a nota aí. Vamos rezar agora por esta filha de Deus, que é invejada por Satanás. Sabe o que está acontecendo com ela, Douglas? Inveja. Espírito de inveja, ira, porque já estão vendo que ela tem uma importância grandiosa como graça de Deus. Amém? Por isso nós vamos agora como corpo de Cristo, independente do seu pecado, viu? Está em pecado, agora você vai rezar o nome de Jesus, o Espírito Santo, amém? O Espírito vai visitar, vai lá. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Olha a palavra de ordem. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o que é? O reino de Deus. Vai lá, levanta as tuas mãos, peça Espírito Santo, vai. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. Vai lá. Em verdade, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá. Vai lá. O reino de Deus não poderá ter a graça de Deus. Vai lá. Em verdade eu te digo. Vai lá. Quem não renascer da água e do Espírito, vem Senhor Jesus. O que? O reino de Deus. Levanta as mãos junto com o Padre. Vem Espírito Santo, vem com o seu poder. Por isso vai. Por isso vem Espírito Santo. Agora vai orando apenas em línguas. Tranquilo, vai. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, juntamente com a intercessão da Virgem Mãe Maria, a vida, o apostolado da Fátima. Sim, Senhor, nós entregamos agora esta mulher, com todo o ministério que o Senhor chamou a ela. Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Isso, meu irmão, levanta a sua mão agora, peça. Senhor, nós clamamos, nós trazemos agora a Fátima diante de Ti, com esta enfermidade nos rins, com toda a parte imunológica dela enfraquecida. Sim, Senhor, e nós pedimos, derrama o Teu querer. Vem, Espírito Santo, venha sobre a vida da Fátima. Sim, Senhor, que ela seja desvencilhada agora de toda a força oculta. Ó Maria concebida sem o pecado, intercede, minha mãe, agora por esta filha. Recebe, Fátima, Deus te chamou, Ele te visita nesta hora. Eu creio. Sim, Senhor, vai operando onde nós não podemos ir. Realiza a tua obra na vida desta serva. Jesus, 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 Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe. Roga, minha Santa, pela saúde, pela vida, pela recuperação física e espiritual da Fátima. Fátima, você vai voltar. Você vai voltar toda revestida da graça. Ó Maria concebida sem o pecado. Sim, mãe, nós estamos agora nesta oração de sustentação pela Fátima. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo. Isso. Obrigado, Senhor. Junto com o Padre. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu creio que o Senhor está realizando a sua obra. E você, meu irmão, minha irmã, que também traz no teu coração tantas histórias. Alguns aqui estão em tratamento, outros estão trazendo parentes, circunstâncias matrimoniais, outros estão trazendo aqui pessoas com quem você tem muita dificuldade de conviver. Agora simplesmente aceita o que o Senhor vai te colocar. Desce da tua terra. Obrigado, Senhor. O Senhor está trabalhando aqui um coração que vai se desafogando dos impulsos humanos. Muitas pessoas com grande peso de falta de perdão, de mágoa profunda, de raiva, muita raiva no coração. O Senhor está tocando, está fazendo esta obra. Obrigado, Senhor, por esse ministério que o Senhor levanta aqui nesta igreja. O Senhor está libertando, viu, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria, minha Por mãe. esse mover do Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Essa obra salvífica. O Senhor está colocando uma paz devagarinho no coração de muitas pessoas. Pessoas que chegaram aqui muito pesadas. Um peso espiritual muito grande.
Repare que até o seu semblante, pessoas que não têm muita idade biológica não, mas quando a gente olha assim, parece que ela tem uma idade até mais envelhecida. Você vai ver até um rejuvenescer físico. Isso tem a ver também com a graça de Deus, viu? Que resplandece o corpo, o rosto da pessoa. Muita gente amarrada, né? Repare que são as forças humanas puxam a gente para baixo. Por isso a gente vai ficando repuxado, abatido, cara triste, olhar triste. Muita coisa assim que vai caindo mesmo, caindo. Mas o Senhor está colocando agora as mãos santas dele. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor está tocando muitas mulheres, homens também aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. No início da sua homilia, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Por aqueles que estão na depressão, Senhor. Senhor, tua presença cura Os que estão em tratamento com câncer, Senhor. todas as Vai realizando esta obra. que causei, O Senhor vai levantando agora o ânimo de muitos. todas Obrigado, as Senhor. feridas que fizeram em mim. Até alguns que estavam vivendo o adultério estão vivendo. Está tendo um levante agora interior. Uma paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te pois tua misericórdia, alegria, o meu viver. Tua presença cura todas as feridas que causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura Todas as feridas todas as feridas que causei, todas as feridas todas as feridas que fizeram em mim. Só a igreja, todas as tua presença cura todas as feridas todas as feridas que causei, que causei, todas as feridas que fizeram em mim. todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, Senhor, canta isso de novo, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim. todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. E o Senhor coloca algo muito forte no meu coração. Que muitas enfermidades que aparecem aqui é resultado de sentimentos humanos de revolta, falta de perdão, de ira, e até os inocentes acabam sofrendo com isso.
Eu tenho muito perto de mim pessoas que não param de ficar doentes, vivem no médico. Deus está amando essas pessoas. Eles são os prediletos de Deus. Por quê? Porque estão doentes. E eu estou nessa igreja para ser também, junto com vocês, intercessor deles. Eles estão muito perto de mim, mas vivem doentes. Doentes fisicamente. Fisicamente. Vai no médico, volta do médico, vai para o médico, volta no médico, faz tratamento, faz cirurgia, volta, sai, vem, briga. Eles são os pequeninos que Jesus falou. Quem fizer isso para um dos pequeninos, é a mim que estás fazendo. Aprenda a interceder, irmãos, por aqueles que perseguem você. Amém? Para que a graça de Deus vai sufocando aquele velho homem forte, até esta pessoa se esvaziar todinha e também ser salva junto com você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos.